Olá, meus amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje eu vou fazer um podcast que iniciou a partir de uma sugestão de uma ouvinte aí dos meus podcasts, a Luísa, que na verdade eu não consegui responder, né, porque acho que ela deve estar com algum problema na caixa postal dela. Então, assim, vou responder a Luísa fazendo esse podcast, né, e assim compartilho com todos os amigos aqui um pouco da polêmica que ela me trouxe e vou compartilhar com vocês outros temas mais duros em relação a LGPD que eu tenho visto acontecer no dia a dia, nas mentorias que eu faço em algumas organizações e compartilhar experiências sempre é proveitoso para todos aí que puderem entender um pouco do que eu vivo no dia a dia e pode ser que sirva para vocês nas organizações, né, no seu dia a dia. E a primeira abordagem que eu queria fazer aqui é se LGPD para vocês é causa ou é consequência. O que eu tenho notado no dia a dia? Que grande parte das organizações, 99% delas, querem iniciar a jornada LGPD para resolver a lei. Ou seja, querem simplesmente atender a lei. É o que eu chamo de, parafraseando o Simon Sinek, as empresas finitas, né? A empresa que luta para vencer um jogo que, na verdade, não tem fim, né? Porque negócios não têm fim. Não existe uma empresa vencedora, não existe uma linha de chegada para uma organização. Já repararam nisso, né? A gente não termina ah, um trabalho numa organização que tem um propósito para chegar em tal linha de chegada e quando chegar em determinado faturamento, a empresa se esfacela. Não existe esse jogo no mundo de business. E parece que as organizações, de certa forma, jogam um jogo finito, ou seja, então quando eu atender a lei, eu estou pronto. Não é assim que o mundo funciona, né? Então quem trabalha nesse mundo de negócios sabe que esse jogo é infinito, ele não tem fim. Então a LGPD, por que eu chamo de jornada? Porque a LGPD não tem fim. A LGPD é uma forma de fazer negócios que foi reunida agora ou organizada dentro de uma lei de como devem ser os negócios a partir de então. Mas, na verdade, a LGPD é a consequência dos últimos 20 anos, 25 anos ou 30 anos, se a gente quiser ampliar um pouco mais o horizonte, né? Os negócios passaram a ser mais digitais. Eu consigo capturar mais clientes pelo mundo digital que pelo mundo físico. Todo mundo sabe disso, né? Eu não preciso reiterar o quanto a sociedade digital ela se embrenhou nas nossas vidas e faz com que negócios simples no mundo digital sejam muito mais lucrativos, tenham muito mais espaço de crescimento do que organizações físicas. Isso é notório, é sabido. Então, a LGPD é simplesmente uma consequência desse novo mundo. E eu vejo as organizações finitas lutando contra a lei simplesmente para atender uma legislação que diz que o futuro mudou. O drive do futuro é diferente. Então, as pessoas dizem assim: então se eu nomear um DPO encarregado de dados, é o suficiente para atender a lei? É óbvio que não. É uma das prerrogativas da lei. Por que tu precisa de um DPO encarregado de dados? Para ter alguém, um elemento dentro da tua organização que puxe, que incentive, que instigue, que estimule as pessoas a pensarem num formato diferente do que a gente fazia até bem pouco tempo atrás. Eu sempre associei o DPO ao cara de inovação. A maioria das pessoas não vê isso. A maioria das pessoas vê como um cargo ou uma função, né, que deve ser nomeada para atender a lei. Isso não vai resolver. Isso não é futuro. Isso é uma organização finita que acha que precisa vencer uma partida, precisa vencer um jogo que acaba. Não acaba. O mundo dos negócios não acaba. Talvez no futuro não se chame mais de PO encarregado de dados, se chame diretor de inovação. Eu nomearia o diretor de inovação como DPO. Por quê? Porque é por onde as organizações vão caminhar nos próximos 50 anos.
fazendo inovações todos os meses, todos os dias, para poder vencer um jogo que é invencível, que é o jogo da competição. Então, é um modelo de pensamento. Ah, mas se colocar só a política de privacidade é o suficiente, então? Claro que não. Política de privacidade é uma das políticas básicas que tem que ter numa organização. Quer dizer, como eu vou lidar com dados dos meus clientes, dos meus colaboradores. Onde eu vou armazenar, como eu vou armazenar, por que eu coleto eles, como eu vou compartilhar esses dados e o que eu vou fazer com estas informações? Política de classificação de documentos, política de cookies, política de BioD, que é as pessoas usarem os seus próprios dispositivos, seus smartphones, dentro do ambiente empresarial, usando, por exemplo, a conta de e-mail da empresa dentro do seu smartphone pessoal. É possível? Como lidar com isso? É uma mudança de conscientização extrema para competir neste mundo da sociedade digital. Eu vejo muitos professores de LGPD, eu imagino a quantidade de cursos de LGPD que tem no mercado, né? São dezenas, centenas, milhares de profissionais que nos últimos 2 anos se especializaram e passaram a vender cursos. E na semana passada eu entrei em alguns sites e alguns consultores renomados a nível nacional, a maioria grandes escritórios de advocacia, grandes advogados, e fiquei abismado com o que eu vi. Eles usam a seguinte tática: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É só entrar no site deles. Eles coletam dados e não descrevem a finalidade para aquilo que estão coletando os dados. É muito interessante. Eles não pedem o consentimento no seu site para depois usar esses dados para convidar para os seus próprios cursos. Então, assim, é uma hipocrisia acreditar que simplesmente fazer um curso de LGPD vai resolver a tua vida. É extremamente insano buscar esse tipo de conhecimento nesse formato onde a pessoa não consegue ser aquilo que ela vende. E aí vamos chegar no ponto lá que a Luísa me sugeriu no podcast, gente. Ela disse o seguinte: olha, eu vejo consultorias indicando que a gente só deva ter um operador de dados dentro da nossa organização, porque a gente não pode ter mais de um operador de dados, porque, afinal de contas, a lei não permite. E aí me bateu assim, me lembrou um fato aqui que aconteceu aqui no meu estado, que esses dias eu vi, o Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou a sua diretriz de privacidade, e citando claramente lá, não só aqui, né, mas eu vi em um TJ, eu vi isso num Tribunal de Contas, dizendo que os funcionários e colaboradores são os operadores de dados da organização. Gente, que absurdo! Isso é inconcebível sob o ponto de vista legal do que está escrito na própria lei. Estagiários, funcionários não são operadores das organizações. Eles são funcionários, eles são estagiários, eles são colaboradores, eles não são operadores. O que é um operador de dados? Operador de dados pode ser uma pessoa natural, física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E o operador, ele não pode se confundir com o próprio controlador. Então, em outras palavras, um operador ele tem que ser externo e separado do controlador. E não pode se confundir com ele. Portanto, funcionário e estagiário, que é o que está citado nessas diretrizes de alguns órgãos públicos, não são operadores de dados. Então, eu imagino a confusão que esse mercado estabeleceu nesse momento. Então, dentro de uma empresa, as pessoas continuam sendo colaboradoras, continuam sendo prestadores de serviço, continuam sendo estagiários, mas eles não são operadores de dados. E isto não pode se confundir com um controlador. Então, veja, é muito engraçado isso, né, no dia a dia, porque outras polêmicas surgem, né? As pessoas tendem a nomear o DPO para ser o gerente de projeto da adequação da empresa, quando na verdade na lei não fala nada disso, né? O brasileiro é pródigo em criar artimanhas e usar alternativas econômicas para transformar o DPO em gerente de projeto, quando na verdade o DPO não tem essa característica. Vou dar um exemplo. Muitas empresas, eu vejo,
tem uma tática de vendas que é comprar lista de clientes. Vocês devem conhecer, né? Compram lista de clientes, compram em mercado negro, inclusive, né? Fazem download de listas na Dark Web para depois usar isso para fazer spam marketing. Aí eu pergunto para vocês, quando o DPO, fazendo essa jornada de adequação, indo por esta linha, ele diz o seguinte para a empresa: olha pessoal, nós não podemos mais fazer o spam marketing, usar essas listas, porque nós não temos consentimento das pessoas. O DPO tem poder de mudar isso dentro de uma organização? Vocês acreditam que realmente o DPO, no formato que hoje está sendo utilizado nas organizações, tem uma estrutura de poder hierárquica ou funcional para dizer: a minha empresa não vai mais vender utilizando listas de pessoas compradas na Dark Web? Eu duvido, sabe por quê? Porque o diretor comercial de uma empresa que já faz isso há muitos anos tem muito mais poder que um DPO que foi empossado há meses. Como é que tu muda isso? Tu muda só se a alta cúpula realmente entender que a LGPD veio para mudar a forma como nós vamos vender e vamos nos aproximar dos clientes. Não é o DPO que tem esse poder. Então, a estrutura hierárquica de um DPO, por isso que eu chamo, talvez tenha que ser amplamente mudada dentro da organização e transformar realmente o DPO num diretor de inovação que diga: eu tenho poder suficiente para mudar processos e modus operandi da minha organização para transformar os negócios que a organização precisa para competir. Tem empresas que eu já me deparei dando workshops de sensibilização, treinamentos de LGPD, que ao final eu pergunto: quantos processos vocês têm? As pessoas me dizem de forma transparente e sincera: a gente não sabe, a gente nunca mapeou processos, a gente não tem processos descritos, nós não temos processos documentados. E não são organizações pequenas, pessoal, são grandes organizações, seculares inclusive, que não têm processos mapeados, processos documentados. E o business dela funciona nesse formato. Então, é como tu coloca uma sementinha dentro dessa organização para dizer: olha, se a gente quiser competir, quiser realmente automatizar melhores processos, nós vamos ter que trabalhar diferente. Vocês querem ver um exemplo bem prático do que eu estou falando? Por exemplo, qual é a lógica da velocidade e adequação à jornada LGPD para uma empresa finita? Para uma empresa finita, ele pensa LGPD como um projeto, que tem um início, meio e fim. Então, a primeira pergunta que uma pessoa me faz é: quanto tempo dura o teu serviço para dar consultoria para LGPD? Porque, na verdade, ele quer iniciar, executar e terminar. LGPD não é um novo modo de se conectar às pessoas. LGPD para ele é início, meio e fim. E isto é um projeto. É o que a maioria pensa. Isto é o que pensa uma empresa finita. Para uma empresa infinita, LGPD é um convite para inovar e conectar com modelos de negócio do século XXI. É um jeito diferente de fazer as coisas, sob uma orientação, sobre uma lógica completamente distinta de como é que se conecta com pessoas. Porque tu entende como as pessoas hoje pensam e como elas compram e como elas vendem e como elas fazem negócios. Isto é o raciocínio de uma empresa infinita. Por quê? Porque é um novo ciclo da vida. Não é um projeto. Então, por isso que as organizações infinitas formam times multidisciplinares. Por quê? Porque ela está pensando a longo prazo. E é por isso que eu digo que a LGPD não é da TI e nem é do jurídico. Isso é pensamento de uma empresa finita que quer simplesmente atender à lei e não simplesmente surfar a onda dos negócios disruptivos que o mercado nos traz. Enfim, então, aqui eu trouxe algumas polêmicas para vocês discutirem comigo. Quem quiser fazer como a Luísa fez, me manda um e-mail, sugere um tema e eu tento exercitar aqui com vocês o tema no dia a dia, com mais podcasts, para a gente ir discutindo esse tema que é polêmico, não só LGPD, mas outros temas também de negócios, TI e direito. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.